programa Variedades do Brasil, da rede de televisão MNN, tem a honra de entrevistar hoje a doutora Luzia Castaneda. Doutora Luzia Castaneda, ela é artista, cientista, formada em biologia e tem PhD em genética. Doutora Luzia, a senhora fale desta sua trajetória dentro das formações às quais a senhora fez. Por favor. Bom, boa noite. Uma honra estar aqui e que alegria poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? História antiga já, a ciência está tão longe, mas está ainda vibrando em mim. Acho que todo o processo biográfico, ele é um processo vivo, né? Vivo, tudo que continua. A gente, Acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente percorre na vida estão nas nossas células e vibrando. Permanece por muitos e muitos anos. Mas causa-me uma certa estranheza ouve me chamar de doutora. Mas é o que a senhora é. Bom, meu PhD Sua formação acadêmica meu PhD essa. está aí para poder certificar isso, né? Eu acho que eu costumo dizer que eu tenho uma mente de cientista, sim, uma alma de artista e um espírito livre para poder costurar os dois juntos e fazer arte na vida. Na genética a senhora fez várias pesquisas, né? Isso, então. Eu acho que eu fui estudar biologia porque eu queria ser geneticista. Eu tive um Era o sonho, era seu sonho. Eu tive um encantamento com a genética desde pequena, quando as pessoas falavam, ela tem... Veja o sorriso da mãe e os olhos do pai. Aí eu me olhava no espelho assim e falava assim, não é que é verdade? Mas jovem, menina, 7, 8 anos. Oh, meu Deus, criança. E perguntei para minha mãe, como que é isso? Que história é essa, né? De meio a meio, né? E ela me falou de uns tais bichinhos chamados genes, da linguagem muito para uma criança, né? E eu tive, acho que foi a minha primeira grande paixão. Foram com os genes, com a genética. E poderia ter feito qualquer outra carreira, mas a biologia era a que mais me dava a oportunidade de estudar diretamente genética. Genética, sem dúvida. Estudei na Unicamp, que é uma universidade de referência no Brasil, em Campinas. Inclusive né? o PhD a senhora fez na Unicamp. Eu fiz tudo lá, também, eu acabei fazendo minha formação toda lá. E vejo, hoje, olhando para trás, acho que eu me encantei com a genética e me encantei com a vida, e a vida é uma grande obra de arte. Sem dúvida. Aí, ser artista e ser cientista é a mesma coisa. É uma forma, a gente usa métodos diferentes para se aproximar do fenômeno da vida, né? A arte também faz isso. Sem dúvida. Mas eu tive uma passagem muito feliz pela universidade, muito. Aproveitei muito os meus anos de universidade. Fiz a biologia, a graduação em biologia, depois fui fazer um mestrado em genética clássica. Trabalhei bem clássico mesmo da genética. Certo. Mas, como dinâmica como eu sou, acabo sempre uma buscadora, eu digo, uma buscadora sem fim. As perguntas que eu fazia à minha placa de Petri, que eram bem do laboratório... Correto. Eu não encontrava as respostas, porque eu já estava buscando algo mais filosófico, mais cultural. E foi nessa busca que eu encontrei o que hoje se chama de história da ciência, né? Sim, sim. Numa viagem que eu estava fazendo em Europa, assim, dessas de mochileira, né? Tinham acabado de inaugurar o La Villette, que é um museu de história da ciência em Paris, e eles estavam empregando, pedindo que existiam vagas para historiadores da ciência. Isso me chamou a atenção, eu falei assim, o que é isso, um historiador da ciência? Historiador. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, nossa, talvez isso me interesse. E comecei a procurar, não existia nenhuma formação em História da Ciência no Brasil na época. Eu encontrei um professor na faculdade de Física, que tinha uma formação em História da Ciência. Ele acabou se credenciando no departamento de Genética, ao qual eu era estudante. Aí eu fiz o meu doutorado, que é em Genética e Evolução, mas a minha tese foi em História da Genética. História da genética. E acabei fazendo toda uma formação em História e Filosofia da Ciência. Eu fui uma das primeiras historiadoras da biologia do Brasil.
E na sequência ajudei a formar o primeiro programa de pós-graduação em História da Ciência na América Latina. Primeiro programa de História da Ciência na América Latina. Que foi na PUC de São Paulo, que existe até hoje, anda formando e tal. Então eu tive uma vida e uma carreira muito sólida, muito ativa, que chegou num ciclo de se finalizar. Como os ciclos na minha vida, eles acontecem, eu os vivo intensamente, estou muito presente em cada um deles, mas quando eles se encerram, né? E para algumas pessoas isso parece assim, que eu vivo impulsos, que esses pulsos são instáveis, mas podem, na aparência, serem instáveis, mas internamente eu os vivo de uma intensidade, de uma riqueza, que faz ser quem eu sou hoje, uma pessoa assim com essa coisa eclética e pulso, porque eu acho que a diversidade ela é tão rica na vida da gente, né? Sem dúvida. E é a minha história, não é a de outro, mas é a minha história. É lógico, é lógico. E aí encerrei a carreira acadêmica, sim. Sim, eu dava aula, orientava, era professora, pesquisadora. Mas a senhora também é ativista em educação do futuro. Isso. E educação Cultura do futuro paz. E a como é? Na Rede Paz. Na Rede Paz, na Rede Paz, Essa rede me fisgou, eu digo, né? Então, nessa transição entre encerrar a carreira acadêmica e fazer algumas outras coisas, eu acabei tendo algumas leituras de um livro muito interessante do Ervin Laszlo, me aproximando de algumas reflexões que me levaram até essa organização, essa ONG, que é Rede Paz, que é uma ONG brasileira, mas com parceiros no mundo inteiro. No mundo inteiro, Rede Paz que trabalha, muito importante. Que trabalha e trabalhou mais ativamente, mas ainda existe, com a educação do futuro e a cultura de paz. A cultura de paz, Aí eu exatamente. me envolvi como ativista, participei intensamente dos trabalhos da Rede Paz, e aí a arte chega na minha vida como existiam muitos projetos na Rede Paz de artistas pela paz. Sim. Interferências e projetos da arte como aquilo que nos toca, que nos faz um autoconhecimento mesmo, porque a paz começa dentro do indivíduo. A gente não pode falar em paz global, paz mundial, se o indivíduo não tiver a sua própria paz dentro de si, sem dúvida. Exato. Sem Nós estávamos conversando um pouco isso antes, exatamente. Sem dúvida. Essa paz que é parte, né, que para chegar a esse estado, um autoconhecimento, os desapegos, os vários processos que precisam acontecer para que a gente se sinta em paz. E a arte é uma ferramenta poderosa para isso. E aí comecei a me envolver com artistas que trabalhavam com arte para a paz e acabei sendo uma das artistas que organizava e que coordenava os projetos de arte para a paz dentro da Rede Paz. Existia uma atividade muito bacana que era a Bandeira da Paz, onde já fiz isso com 700 crianças num abrigo em Campinas, que é um abrigo que acolhe adolescentes, crianças e adolescentes que são retirados da família por sofrerem abusos e tal. Alguns problemas domésticos, etc. E aí fiz essa atividade onde eles eram convidados a pintar um pedacinho de pano que representasse naquela ocasião não era a paz, mas sim o futuro, porque eles tinham que acreditar em um futuro. O passado já era, já tinha uma experiência, não é que passou, estavam neles, mas eles não tinham como mudar, a gente não tem como mudar. Mas o futuro, a gente pode ser protagonista da nossa vida. Então, o convite, assim, era que eles se apoderassem dessa possibilidade de que eles poderiam ser protagonistas desse futuro. E aí, cada jovem, adolescente, pintou um pedacinho de pano. Nós costuramos esses retalhos com uma bandeira enorme, linda, e que foi entregue. Foi lindo, foi junto com um grupo de artistas que eu já estava envolvida, né? Então, esse tipo de arte que apareceu na minha vida e que me levou a esse momento, a esse momento que eu estou hoje como artista. Certo.
E uma outra coisa fundamental que eu acho que pontuou a minha vida, que nessa transição entre cientista, ativista e artista, foi a maternidade. Eu, quando virei mãe, eu tenho uma filha de 19 anos, a Laura, linda, loira, linda, Laura, que hoje está com cabelo azul. Cabelo loira, mas está com cabelo azul. Cabelo azul, ela é filha de uma artista mesmo. É um momento. Ela é filha de uma artista mesmo. De uma artista mesmo. E a maternidade veio e como me colocou pingos nos is, assim, na minha vida, né? Eu tinha uma ilusão, um modelo de como ser uma mulher independente, moderna e tal. A maternidade me trouxe para um lugar de criação muito mais apropriado, de criar a vida e não deixar que a vida te leve para onde você tem, onde os modelos nos levam. Então, tenho certeza, a maternidade, o envolvimento com um trabalho de educação para o futuro, de cultura de paz, nesse mesmo momento, me fez encerrar a carreira científica e acadêmica, não por desprezar ou não, mas porque eu reconheço nesse momento que o conhecimento, ele deve ser usado para libertar as pessoas. E muitas vezes ele é usado como um aprisionamento, ou a maneira como se utiliza o conhecimento em algumas instituições não era mais coerente para mim com aquilo que eu acreditava. E já essa atividade de ativista, de pensar num mundo, de construir, está atuando numa civilização planetária, era uma coisa que fazia muito mais sentido para mim, né? E até hoje, digo, não sou ativista como era antes, mas não deixo de estar construindo uma cultura de paz todo momento que eu me trabalho, que eu me coloco numa situação de paz. E todo momento que eu também consigo partilhar a minha criação com o mundo e que os outros possam também beber dessas águas. Mas a senhora também participou de uma ONG meio ambiente. Isso mesmo. Muito importante. Eu tive uma vivência muito agradável, alguns anos em Ilhabela, onde passava temporadas, finais de ano, e lá conheci pessoas que que trabalhavam com uma ONG socioambiental, ilhabela.org, do Ricardo Anderaus e tal. E foi muito, muito interessante, porque aí eu pude unir mais a parte da cientista, né, da bióloga, com a parte da ativista também de uma cultura de paz, porque não deixa cuidar do meio ambiente, não deixa de ser uma cultura de paz, sem dúvida nenhuma, tem toda a razão. E a cultura de paz virou um jargão muito grande, tudo para ser cultura de paz, então acabou sendo desgastado um pouquinho, eu até evito usar, mas é trabalhar acho que o principal é, assim, tentar ser um ser humano melhor a cada dia. Exato, esse é o mais importante. A gente não muda o mundo, mas a gente pode mudar a nós mesmos. E a partir dessa mudança, inspirar o outro a que faça a sua mudança, né? E a arte é a ferramenta, a grande ferramenta de inspiração, né? Então é um livro, um filme, uma obra de arte. Sem dúvida, sem dúvida. E ouvir histórias como aqui nós estamos fazendo, contando um pouquinho a minha história, sem dúvida não deixa de ser também uma possibilidade de inspirar aquele que escute, porque a história de vida ela é verdadeira, ela é a história de cada um, como cada um viu. Eu sempre falava para os meus alunos, principalmente da academia, da pesquisa, que eles ficavam um pouco ansiosos, que eles não conseguiriam fazer um trabalho original. Principalmente com doutorado, é pedido que o trabalho seja original e tem tanta coisa já feita, como é que eu vou fazer uma coisa original, algo tão diferente? Criar uma coisa nova. E eu falava, não, a originalidade está no processo criativo. Seja científico, ou seja de arte, uma vez que você entrega uma obra de arte, entrega uma tese, ela já está no domínio público, ela já está. Mas o processo que te levou a criar aquilo lá,
ele é original, porque ele é do indivíduo. Ele é seu. Ele é. Exatamente. Ele é biográfico. É então, biográfico. eu falava para os meus alunos, isso é mais fácil para o artista entender, mas para um cientista é mais difícil falar para os meus alunos. Os critérios de escolha, por que você escolheu estudar esse tema, por que você escolheu estudar, ler determinados autores, por que você fez esse recorte, porque tudo isso tem a ver com toda a sua vida. Se você for analisar bem, por exemplo, eu fui estudar a história da ciência, história da genética, porque sempre me chamou muita atenção a minha história de vida. O meu pai era espanhol, veio para o Brasil, e a família ficou lá na Espanha. Como que era isso? E toda vez que eu ia para a Espanha, eu conhecia uma parte da família, um pouco da história. Tinha a história da vida do meu pai, a história da vida da minha mãe, me fascinava. E eu fui estudar a história da genética, querendo entender por que que... Porque tudo aquilo acontecia, sem dúvida. Como é que as teorias de herança se foram construídas. Certo. Então, voltando à questão, o processo biográfico, seja para qualquer carreira, eu acredito, para qualquer coisa, faz parte do processo criativo e ele é original. Então, acho que a gente ser fiel a nós mesmos e ser coerente à nossa biografia, na verdade, acho que a única coerência que a gente consegue manter, porque qualquer outra coerência, ela depende muito de outros valores, de outros que fica mais difícil. E isso dava aos meus alunos uma tranquilidade, eles conseguiam percorrer esse processo todo de fazer suas teses de mestrado, suas teses de doutorado, sentindo que eles estavam fazendo algo que era deles, não importa, né? Correto. E assim também na arte. Mas, doutora, os últimos 12 anos, a senhora tem se dedicado à arte. Pois não correto? Eu gostaria de saber que influência a senhora teve com a grande artista Vera Ferro em sua trajetória, de estudos, trabalhos. Eu digo que a vida é muito generosa comigo. Eu devo ser uma excelente aluna, uma excelente discípula, porque a vida sempre me deu maravilhosos mestres, maravilhosos. Desde a academia até agora, eu continuo encontrando maravilhosos mestres. E a Vera é uma dessas artistas completas. Sim. Excepcional, de Campinas, e que me acolheu no ateliê dela. Em Campinas. Sim. Onde eu fiz uma formação. Acabei nesses últimos... Pelo menos uns 10 anos eu fiz uma formação em arte, que eu não sou artista de formação, como eu disse, mas... Não fez belas artes? Não, mas criei belas artes. Gostei. Não fez belas artes, mas criou belas artes. Já vou mostrar aqui algumas delas. E realmente eu tive a oportunidade de ir a uma exposição de arte aqui na Galeria Safira Ventura, e vi coisas lindas. Então, eu até quero falar um pouquinho disso. Mas, isso assim, é muito importante. A Vera Vera Ferro, uma pessoa importante na minha vida como amiga, como pessoa e como profissional. Quer dizer, no ateliê dela eu pude receber tudo o que eu precisava no momento certo, sabe? Correto. Não foi aquela formação engessada das belas artes, mas a técnica que eu precisava naquele momento, o apoio e toda a liberdade. A Vera é uma alma livre e ela passa isso pra gente. Então, o que eu sou hoje como artista é muito da Vera. Deve a grande artista Vera Ferro. E esse trabalho que você foi ver na galeria, que eu fui ver na galeria, ele faz parte de uma pesquisa, porque eu também nunca deixei de ser pesquisadora, mesmo sendo artista. Sem dúvida. Continua pesquisando? Continuo pesquisando. Sem dúvida nenhuma, é uma pesquisa constante. Porque a minha mente uma mente de cientista, em plena atividade, né? Então, há 3 anos, quando eu me mudei aqui para Nova York, aqui nos Estados Unidos. Estou há 3 anos e agora com visto de artista, né? Certo. Então, eu comecei a pesquisar, na verdade, eu venho também de uma tradição, sou médium de uma tradição afro-brasileira, de um templo de Umbanda. É um bandista? Isso. Há 9 anos, a gente tem uma casa aqui, da qual eu participo, trabalho como médium, o Templo Guaraci. Muito bem. E... Vamos mostrar suas obras. E aí eu fiz essas pesquisas que eu chamo assim de orixás urbanos. Sim. Como é que a gente encontra, assim,
como médium, reconhecer o trabalho, reconhecer reconhecer essa força dessa natureza, né? Aqui é uma Iemanjá. Um Iemanjá, exato, estou vendo. A força dessa natureza num cenário urbano. Então, aqui no Memorial 9 de Setembro, que é um grande cemitério, não deixa de ser. Sem uma dúvida. calunga grande na terminologia da Umbanda, né? Sim. Que a calunga é o mar, onde tudo acolhe, e o mar é onde a gente encontra a rainha do mar, que é Iemanjá. Iemanjá. Ali eu encontrei, dentro de mim e fora, a força da Iemanjá. Aí eu fotografo uma cena da cidade. A partir dessa cena urbana, eu vou criando a obra. Então, isso daqui é o quadro da minha irmã Iemanjá urbana no Memorial 9 de Setembro. Muito bonito. E também outros como, aqui como essa roupa que eu estou vestindo, aqui ops. Aí, tá bom. Aí, Ogum. É essa blusa que você está com ela, exatamente, sim. No Columbus Circus, a gente tem, Ogum representa a força do movimento contínuo. Correto. E ele é o guardião do mundo. Então, lá eu conecto com essa força, com a força de Ogum. Aí eu fotografei essa escultura que tem no centro do Columbus Circus, do globo terrestre, como Ogum é o guardião do mundo, para mim fez muito sentido. Sem e aí, dúvida. a partir disso, fiz essa pintura, que hoje eu estou também passando para o tecido, fazendo essa experiência de trazer a tela, né, a obra para o vestuário. Exato, sem dúvida, né? sem dúvida. E essa série tem mais. Tem mais aí. Deixa eu ver. Tem aqui. É. Esse é Xangô. Ah, Xangô. Xangô, meu pai. Isso na Madison, quase 57, em frente do prédio da IBM, tem uma escultura, que se eu não me engano é do Calder, e essa escultura aí, ela traz muita estrutura, me conectava com essa coroa, me fez lembrar a coroa de Xangô, que é um grande rei. Aí fotografei, as fotografias são lindas também, e a partir da fotografia eu pintei esse meu Xangô urbano aqui. Sem dúvida. E essa outra também, que é bem interessante, bem forte, é das raízes de Elebara. Elebara é um orixá que traz a energia da profundeza da terra, das raízes, da força e tal. E em toda a região central, downtown de Manhattan, onde a cidade começou, eu encontro muito essa força. E existia uma escultura na época lá, de uma raiz que foi retirada do solo quando teve o 9/11, uma árvore que caiu. E essa escultura dessa raiz me chamou muita atenção. Eu fotografei e aí fiz esse quadro. Então, essa é a minha passagem para quer dizer, hoje Nova York, ela revela para mim esses lugares que são sagrados. E eu devolvo para ela essas obras. Através da arte. Que maravilha. Nós estamos terminando o nosso programa. Bem que você falou que era rápido. Não, a gente nem sempre... Quando eu fui àquela reunião que eu fui no dia 1º lá na galeria, eu lhe falei, a gente começa a conversar, daqui a pouco termina. Assim, são 30 minutos. Tempo para falar. 30 minutos. Que eu vou falar? Nós agora temos que se despedir do nosso público. Espero que vocês... Bom, a primeira essa gratidão de poder estar aqui, de poder falar. Sem dúvida. Espero que quem escute essas palavras se inspire para seguir naquilo que acredita, que sonha, mesmo que vá mudar. Não tem problema, a vida é dinâmica, a vida é diversa. Esteja presente, faça 100%. Quem quiser se contactar com a senhora, qual o telefone? No meu site, o site que está no vídeo. Tem toda as minhas informações, mas meu telefone daqui é 646-512-4744. Que maravilha. E no site tem o meu e-mail, tem todas as coisas que eu estou fazendo. Todo o seu trabalho está lá no site, com certeza absoluta. Tá bom.
O programa Variedades do Brasil, da rede MNN de televisão de Manhattan, New York, tem a satisfação de, neste momento, nos despedirmos da entrevista com a doutora Luzia. Doutora Luzia. Exatamente, tá. Gratidão é o que nós temos que falar. Mas realmente, esse programa eu fiquei muito feliz de apresentá-lo, porque nós tivemos oportunidade de falar vários assuntos de grande importância para mas muita gente mesmo. E neste momento, estamos nos despedindo. Aguarde o próximo programa, que nós estaremos aqui para trazer mais uma brasileiro ou brasileira ilustre para ser entrevistado. O programa Variedades do Brasil, da rede de televisão MNN, tem a honra de entrevistar hoje, eu estou feliz. Nossa, nunca é como a gente imagina, né? Mas eu me soltei. Ela falou tudo que era necessário. Acho que veio, né? Que veio. E formada em biologia, daquilo que nós conversamos, PhD em genética. Eu não tinha pensado na bandeira da paz, mas foi uma coisa tão bonita. Exatamente, foi importante. Que um programa desse traz muita coisa boa para as pessoas que verem, pessoas... Por exemplo, já pensou se um bandista está vendo o programa? Vai ficar super feliz, com certeza absoluta. Um jovem que está fazendo uma coisa, que está fazendo uma faculdade, mas quer ir para outra, e eu sei que essas coisas, essa história de quem começou na carreira e mudou e não teve medo. Uma coisa que eu lhe disse lá é a pura verdade. Quando começa a conversar, termina. Meia hora. Muito. Mas acho que é isso. Acho que foi dado o recado. Porque também se eu ficasse falando muito das obras é cansativo. As pessoas vão no site.